Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, que era rei dos Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo e, primeiramente, por interpretação, rei da justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A questão aqui é o seguinte: Abraão tinha feito guerras com os reinos vizinhos, tinha ganho essas guerras, e ganhava a guerra, matava o rei. Então, quando ele chega nas portas de Salém, Melquisedeque, que também era sacerdote, vem e o abençoa. E, logicamente, que Abraão, esperto, sabendo que isso lhe traria grandes vantagens, paga-lhe o dízimo e aceita-o como sacerdote. E por que ele não tem pai nem mãe? Porque ele não fazia parte da genealogia dos hebreus. Então não tinha nada descrito sobre ele. E aquele ato dele abençoar Abraão, Abraão também retribui a gentileza, dá-lhe o dízimo como um legítimo sacerdote, que deveria receber a 10ª parte de tudo que eles conquistassem, e deixa ele então como um sacerdote para sempre, fora daquela linhagem prevista pela lei mosaica. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Os descendentes de Levi não tinham um pedaço do reino como todos os outros 11. E eles eram responsáveis por administrar os templos, e como o templo vivia dos 10%, eles tinham o direito de cobrar os 10% de todos os descendentes de Abraão, de todos que vivessem sobre o reino de Israel. Deveriam pagar o dízimo, 10% do que eles produziam, para o templo, que na realidade era para o Estado, que o Estado e o templo eram unidos, não tinha uma separação conforme tem hoje. Entendendo por esse ângulo, entendendo dessa forma, nós vamos começar então a ver por que Paulo está fazendo essa comparação. Porque Jesus não era descendente de Levi, e sim de Davi. E como ele era sacerdote? Vejamos como que ele vai mostrar para os hebreus por que Jesus era o sacerdote eterno. Entendendo então que os descendentes de Levi não tinham herdado um estado, um reino, então eles eram os sacerdotes, eles recebiam o sacerdócio e por isso eles tinham o direito de tomar ou de impor por lei cobrança do dízimo a todos que viviam na região dentro do reino de Israel. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou-o, o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, temos duas situações distintas. De um lado, toma o dízimo pessoas que morrem, e aquele que se testifica que vive. Porque a ordem de Melquisedeque é o quê? Aqueles que não pertencem à genealogia de Levi e são aceitos como sacerdote, mas de extrema justiça, de extremo respeito a Deus. É, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Portanto, Levi, que era filho de Abraão, não tinha descendente naquela época. Nem era nascido. Portanto, o Melquisedeque recebe o dízimo, certo? E Abraão paga o dízimo, faz todas as reverências, com todos aqueles sinais de respeito, considerando Melquisedeque um sacerdote.
De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mandando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Se mudou o sacerdote, se Melquisedeque, que não estava dentro da descendência ali daquilo que era previsto e é considerado sacerdote dentro da lei, então outros poderiam seguir por essa mesma brecha da lei ao sacerdócio. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Então, era de uma tribo que não tinha tradição nenhuma de sacerdócio. Visto ser manifesto que Nosso Senhor procedeu de Judá. Concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Como Jesus vinha da tribo da casa de Davi, que vinha de Judá, e sendo dessa procedência, Moisés não falou que dali viria um sacerdote. E ele está querendo mostrar por que Jesus era sacerdote. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote. Portanto, se Melquisedeque foi recebido, respeitado e considerado sacerdote, não sendo das linhagens previstas, então outro poderia vir. E a brecha da lei. Como bom advogado que Paulo era, ele sabia fazer os encaixes para que as pessoas pudessem entender de uma forma que não tivessem como contestar. E é por isso que ele era tão detestado pelos hebreus, porque ele fazia todas as ligações mostrando que Jesus era aquele que havia de vir para salvar o mundo. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Portanto, não era da lei dos homens que Jesus ia chegar ao sacerdócio, mas de uma vida incorruptível. A soberania de Jesus pela sua integridade ética e moral e espiritual. Porque dele assim se testifica. Quem testifica assim? Quando nos vê nas leis antigas, né? E tem lá a referência do Senhor dizendo como seria o seu filho. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, quando ele, dentro das profecias, teria que Jesus seria sacerdote, sendo passado a informação pelos profetas, pela espiritualidade superior, assim a gente entende quando eles falam Deus, mas Deus, o próprio Emmanuel diz que só Jesus falou com Deus, então os outros falavam ou com Jesus mesmo, e lembre-se que Jesus disse, antes do mundo ser, eu sou. Por isso nós temos que entender que Jesus sempre existiu. Bom, entendendo assim, as palavras da profecia foram mostrado também para nós que ele estaria numa ordem fora daquele previsto pela lei de Moisés, conforme Melquisedeque era aceito como sacerdote pelos hebreus. Porque o precedente mandamento foi abrogado por causa da fraqueza e da lei e aquela inutilidade que tinha a partir da vinda de Jesus, sendo uma lei e não sendo uma lei, ele seria sacerdote do mesmo jeito. Porque ele é superior a todos. Ele é o enviado de Deus. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não foi aperfeiçoada para Jesus chegar. Deixou apenas uma brecha para que ele fosse encaixado. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E essa esperança que se chega a Deus é quem? Jesus. Certo? E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, jurou o Senhor,
e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Estava nas profecias esse juramento do Senhor, mostrando que o Filho de Deus, aquele que viria para salvar o mundo, seria o sumo sacerdote para sempre, aquele que nos liga a Deus. Por isso ele tem a esperança da vida. Ele está acima de todos, não precisa de uma lei básica para estabelecer como Jesus aquele que nos conduz ao Senhor. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Então, a partir do momento que tem esse juramento, como Jesus foi perfeito o tempo todo sobre a terra, ele foi aquele fiador, mostrando para nós que ele era o sacerdote perante Deus e os homens. Aquele que faz o sacerdote é aquele que liga Deus e os homens, que faz a ponte. Então, Jesus eternamente é essa ponte entre nós e Deus. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas estes, porque permanece eternamente, têm um sacerdócio perpétuo. E essa questão é que a gente tem que procurar entender. Muitos foram feitos sacerdotes em grande número, porque um morria, o outro sucedia. Morria, não tem como permanecer como sacerdote. Outros substituíam aquele. Portanto, tinha o ciclo dos sacerdotes no templo, sempre completando, sempre dando a continuidade àquilo que precisava. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. A partir do momento que Jesus é reconhecido por nós como um sacerdote supremo, ele é perpétuo, porque ele não tem a morte. Jesus dribla a morte, porque ao morrer, ele transubstancializa seu corpo, caminha entre seus discípulos, entre seus amigos diletos, passa-lhes instruções, conversa com eles e depois ascende ao céu. Lembrando que Jesus desmaterializa o corpo e usa essa energia para constituir um perispírito denso para que ele pudesse materializar aqui e acolá, conversando com seus discípulos, conversando com seus amigos. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E para que nós alcancemos a perfeição, nós temos que buscar a Jesus. Mas quando a gente busca Jesus, a resposta está em quê? No Evangelho. Observe o Evangelho, siga o Evangelho, pratique o Evangelho, que você vai chegar a Deus. Você vai chegar à sua perfeição, amando, perdoando. E olha, perdoar com Jesus é perdoar com Jesus. Assim como ele perdoou aqueles que o maltrataram, aqueles que os tentaram fazer de tudo para prejudicá-lo, para trazer grandes transtornos a ele, nós temos que relevar tudo isso e buscarmos ascender espiritualmente, procurando nos melhorar, procurando nos aperfeiçoar, para sermos realmente melhores. Para sermos realmente filhos do Deus vivo, ou seja, filho de Deus que dá vida e que vive eternamente em nossa consciência e nossa mente. Jesus eternamente vivo porque ele jamais poderá ser esquecido por nós. Aquele que passou na história e dividiu o tempo em antes e depois dele. Aquele que veio trazer os ensinamentos de Deus, que nos dá a clareza do entendimento do que precisamos fazer para realmente sermos filhos de Deus. Todos os outros missionários divinos são respeitáveis, lógico, respeitamos todos e admiramos muito. Mas Jesus teve algo especial. Ele condensou todas as informações sagradas que tinha nos seus evangelhos e, além do mais, deixou-se imolar para nos mostrar o caminho da redenção. Diante de todas as atrocidades e todos os sofrimentos, sem uma reclamação, e no final, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente aos seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. E aqui, Paulo dá uma marretada na cabeça dos sacerdotes. Me desculpe a expressão pesada. Por quê? Como ele mostra que o sacerdote tinha que fazer sempre sacrifícios aos deuses,
Jesus não fazia sacrifícios aos deuses. Mas ele ofereceu a si mesmo em sacrifício, então ele está acima de qualquer sacerdote. Importante entender isso. Mas um detalhe importante que ele vai dizer. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Por isso, ele ainda, além de Paulo mostrar que os sacerdotes tinham defeitos, cometiam pecados e tinham que fazer sacrifícios para pedir perdão para eles e para o povo, ele mostra que Jesus estava acima de tudo, porque os homens são fracos. Ele colocou os sacerdotes ao mesmo pé de igualdade que qualquer trabalhador, com qualquer fiel que fosse ao templo. E não tinha como eles falarem contrário, porque ele conviveu com eles, ele sabia onde estavam os pontos falhos, sabia os pulos, as ajeitadinhas, as manhas, ele sabia todas as histórias. Tinha ali na sua própria mente um dossiê contra eles. Eles sabiam perfeitamente que não tinha como eles afrontarem Paulo. Portanto, Paulo saiu de Jerusalém e foi pregar pelo mundo e termina seus dias em Roma. Porque lá ele não era bem visto exatamente porque, grande conhecedor da lei, de uma integridade ética e moral inigualável dentro do grupo que ele vivia, ele então trabalha exaustivamente mostrando a necessidade de se vivenciar o Evangelho, de se vivenciar o sentimento de amor, de compaixão, de solidariedade e ele mesmo colocar em prática. Mas aqui ele fala do dízimo que deve ser pago. Todos nós devemos dar a nossa quota parte para manter as atividades do templo. Mas principalmente o templo, que vai receber muitas quotas partes, tem que ter a responsabilidade de atender aos necessitados. É assim que deve ser feito, não para acumular riquezas. Cada um com a sua interpretação, mas é isso que Paulo quer passar para nós. Portanto, Paulo não constituiu riqueza para ele. Ele tinha as fontes de renda para manter todo o movimento cristão e, com muita dor, com muito sofrimento, estabelecer o cristianismo dentro do meio onde ele foi estabelecido. Ou seja, entre os hebreus, em Jerusalém e em todo Israel, e depois, que foi esse trabalho foi em grande parte feito por Pedro, Tiago, João e outros discípulos, e Paulo, então, parte para onde hoje é a Turquia, para a Península da Anatólia, que lá chama de Gálias, Éfeso, e tantas outras cidades que tem ali. Ainda vou fazer um estudo só com os caminhos de Paulo, a cidade quando ele passou, pegar os mapas, estou juntando os mapas tudo direitinho. Então, a partir desse momento que ele tem esse caminho para ser seguido, esse caminho para ser percorrido, ele anda centenas e centenas de milhares de quilômetros. Ora por terra, como a gente costuma dizer hoje, na canela, né, andando a pé, e ora de barcos pelo mar. E ele mesmo coloca por estrada, por rios, por mar. Apanhei muitas vezes, fui açoitado muitas vezes, mostrando o trabalho que ele teve. E a inteligência de Paulo, ao escrever para os hebreus, juntando a lei, fazendo todos os comparativos, para mostrar para eles que Jesus é o Senhor, o Messias, o guia para a humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos nesse trabalho, nesse estudo. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e que as bênçãos de Jesus estejam sobre todos nós.